Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Sejam todos, mais uma vez, bem-vindos a essa casa. Que nós possamos, nessa noite, aproveitar mais essa oportunidade, para que a gente possa estar aí adquirindo mais conhecimento, porque muitas das vezes na nossa caminhada lá fora, nós vamos precisar, às vezes, de informações que a gente recebe aqui através de uma palestra, através de uma reflexão, que nos ajuda muito nas nossas decisões, na nossa caminhada lá fora. E todas as reuniões, sempre a gente tem um tema, mesmo que ele seja às vezes igual, mas sempre o palestrante traz uma reflexão diferente para a gente. Então a gente está sempre aprendendo. E nessa noite a gente recebe com muita alegria o nosso irmão Mauro, a sua esposa, São João del Rei. Eles já fazem parte aqui da nossa família, né? Nós somos uma família, né, Mauro? Graças a Deus. Estou muito feliz de estar aqui. Sim, a gente é uma família, apesar da gente estar às vezes assim separado pela distância, mas a gente é unido aí pelos ideais, né? Unido em Jesus. Então nessa noite nós vamos estar ouvindo o nosso irmão e vai trazer as reflexões para nós. Então nesse momento eu convido os meus irmãos para que agora nós possamos mudar os nossos pensamentos. Nós já tivemos tempo suficiente aí para cuidar das coisas da terra, das coisas materiais, das nossas necessidades físicas. Para isso, nós tivemos o dia todo, Deus nos concedeu. E esse momento, né, meus irmãos, é o momento mais importante para nós, que é aquele momento em que nós vamos buscar as reflexões do Evangelho, de que tanto precisamos para nos ajudar aqui na nossa caminhada. Então vamos levar nossos pensamentos aos planos maiores. E agradecer ao nosso amado Mestre Jesus pela oportunidade da noite, Senhor, de estarmos aqui. Mais uma vez, nos concede essa oportunidade, através da qual possamos aí adquirir o conhecimento e o aprendizado necessários para nós na nossa caminhada lá fora. Nessa noite recebemos com muita alegria o nosso irmão Mauro, que vai fazer as reflexões da noite para nós. Que abençoe, que ilumine o nosso irmão, juntamente com seus amigos espirituais, para que eles possam trazer a mensagem de que tanto precisamos na noite, Senhor. Pedimos assim permissão para que possamos iniciar essa humilde reunião dessa noite. Que assim seja. Obrigado. A hora é sua, a casa é sua. Muito obrigado, meu irmão. Boa noite, pessoal. A gente pode melhorar isso aí, não pode? Hein? Hein? Vamos tentar melhorar um pouco. Boa noite, pessoal. Boa noite. Que Jesus nos abençoe, nos envolva nas vibrações de paz e serenidade e que cada um de nós aqui presentes possa contribuir para o bom andamento da reunião, porque é uma reunião, é um ser coletivo, né? Nós, na nossa individualidade, nos aproximamos uns dos outros e formamos um todo o quê? Todos filhos de Deus. Então, com esse pensamento, com essa certeza, com essa convicção, a gente inicia a nossa reunião. Uma reunião que com certeza será permeada pela paz, pelo entendimento, e conforme o irmão na sua prece inicial já conclamava, né? A presença amiga dos benfeitores a nos envolver nas vibrações da paz e da serenidade, para que a gente possa transmitir essa mensagem. Todos nós somos mensageiros do alto, né? Uns com a maior envergadura, os grandes trabalhadores, e outros com menos condição, como nós nos colocamos nessa condição, mas levando a mensagem, que é o que importa. Jesus, quando diz, olha, se os meus discípulos se calarem, as pedras falarão. E é com essa certeza que a gente não vai querer que as pedras falem, né? Então a gente se esforça, se mune de boa vontade e vem trazer a mensagem da noite, não para os irmãos, mas para todos nós. Todos nós já ouvimos falar da Bíblia, né? Nós espíritas, nós
adotamos o Evangelho, principalmente o Evangelho segundo o Espiritismo, em que Kardec dá uma ênfase maior, juntamente com a espiritualidade, nas questões morais. São aquelas questões que falam mais fundo em nossa alma, em nosso coração, para que a gente possa crescer, evoluir, desenvolver as nossas potencialidades espirituais, as nossas forças espirituais, morais, para que um dia a gente conheça o Pai, chegue ao Pai. Então, esse é o fundamento do Evangelho, nos mostrar um roteiro, um caminho seguro para que a gente não se perca nos cipoais da vida, porque a vida aqui na Terra é muito convidativa, gente. A vida aqui na Terra tem um poder, aspas, nesse poder, sobre nós, que ainda somos espíritos atrasados, que a grande maioria dos seres humanos, dos espíritos encarnados aqui, não tem a menor consciência do que estão fazendo aqui na Terra. Para na rua, qualquer pessoa que nós, conhecidos nossos, olha, você sabe qual que é a sua função aqui na Terra? Qual que é a sua missão aqui? O que você faz aqui? Poucos serão capazes de nos responder quanto a isso aí. Mas o Evangelho não é só essa parte que está registrada no Evangelho segundo o Espiritismo, há muito mais. Né? Então, quando a gente abre, a gente tem um livro dos nossos irmãos evangélicos, católicos, né? Luteranos, presbiterianos, a Bíblia. Nós não é que a gente é contra a Bíblia, nós adotamos o Evangelho, a boa nova, a mensagem do Cristo vivo. Né? Mas a Bíblia se compõe do Novo e do Velho Testamento. E se a gente for olhar no seu bojo, são 73 livros que compõem a Bíblia. Vamos falar da Bíblia Católica, que é a mais conhecida. São 47 do Velho Testamento e 26 do Novo Testamento. Então, o Velho Testamento, a bem da verdade, né, que é o Torá, que é o livro sagrado dos judeus, que compõe o Velho Testamento da doutrina católica. Mas, na verdade, o guardião do Novo Testamento, do Torá, são os nossos irmãos judeus. Então, são 46 livros que compõem o Torá, que é o livro sagrado dos judeus. Na Bíblia, foi adicionado o Novo Testamento, que veio depois de Jesus. Engraçado que o Velho Testamento, gente, é uma coisa interessante. Tem os livros de Moisés, mas tem dos profetas, né? Elias, Ezequiel e tantos outros. No Novo Testamento, não tem uma palavra sequer de Jesus. Nenhuma. São os 4 evangelhos, João, Marcos, Lucas e Mateus. Sendo que João e Mateus foram discípulos de Jesus. Marcos não conviveu com Jesus e Lucas ouviu falar de Jesus e se dedicou ao cristianismo e foi um grande trabalhador do Cristo na divulgação da Boa Nova. E Lucas não escreveu só o seu evangelho, essa é a primeira parte. Nós encontramos no Novo Testamento um livro que se chama Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, que foi escrito por Lucas, que conviveu com os apóstolos, conviveu com... Me fugiu? Daqui a pouco nós lembramos aqui. E ele ouviu muito e anotou aquele ali. O livro dos apóstolos foi escrito para um amigo de Lucas, de nome Teófilo. Ele pediu a Lucas que escrevesse sobre Jesus, sobre os apóstolos. Então ele escreveu o livro de Atos. E no livro de Atos nós encontramos uma passagem que, com certeza, poucos de nós ouvimos falar.
é o versículo menos falado, menos lido, menos pregado nas igrejas do mundo inteiro. E nós vamos ver o porquê disso aí. Diz assim, em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 24 e 25. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Eu nunca tinha ouvido falar sobre isso, né? O que é que esse versículo está falando aqui, gente? O que é que Lucas fala nessa passagem para nós? Que Deus fez o mundo, tudo que há nele, o céu e a terra. E ele não habita em templos feitos por mãos de homens. É isso que ele quer dizer. Aí nós passamos a entender porque as religiões, de um modo geral, não tocam nesse assunto. Né? Nós não podemos falar, Deus está ali. Jesus já falava, se disser que eu estou aqui ou ali, não acrediteis. Que haverá no mundo muitos falsos cristos e falsos profetas. Então nós não podemos convidar uma pessoa para vir à casa espírita e falar, vai lá que Deus está lá. Né? Nós temos um encontro marcado com Deus, mas não no templo. Porque o que é o templo? Nós já paramos para pensar o que é um templo, né? O templo, e o significado dele, é um local sagrado de adoração, onde as pessoas se reúnem, né, para entoar os seus louvores, para um encontro com a espiritualidade e um encontro com Deus, né? Muitos se reúnem para fazer seus rituais, orações e cerimônias religiosas. Então, o templo é uma construção. Jesus pregou no templo. Jesus pregou. Mas a grande, imensa, né, maioria das falas de Jesus, das suas pregações, de levar suas mensagens, foi na praia, foi na praça, foi no monte. Foi no povo, no meio do povo. Né? A gente, andando um pouquinho mais, a gente vai encontrar na Bíblia, assim, no Novo Testamento, na Bíblia também antiga, o conceito de templo na visão de Jesus. Né? Por exemplo, lá em Coríntios 3, 16 e 17, diz assim: vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Está lá em Coríntios, capítulo 3, versículo 16 e 17. Então, a ideia de que Deus habita em um templo, numa igreja, num centro espírita, em qualquer lugar, é uma ideia que não faz sentido isso aí. Sabe? Deus está em todo lugar. Né? Onde é que Deus não está, hein, gente? É que nós já paramos para fazer essa pergunta? Por mais que a gente pense, que a gente imagine algum lugar onde Deus não está, talvez se a gente pensar naquelas reuniões, aqueles templos, né, que tem também os templos de orações, os templos do bem, e tem os templos do mal, os adoradores de Satã, do diabo, de Lúcifer, que infelizmente o mundo de prova e expiação, que a terra é muito atrasado, ainda tem isso aí, que não deixa de ser um templo, que é o local onde as pessoas se reúnem. Mas será que é vedada a entrada de Deus, a presença de Deus junto dessas pessoas? Não. De jeito nenhum. Deus está em todo lugar. Né? Mas o verdadeiro templo de Deus, ele está em nós. Em cada um de nós aqui presentes, lá fora. Aqueles que são evangélicos, católicos, protestantes, umbanda, quimbanda, candomblé, seja o que for. Quem não tem religião, não tem problema. Ele é um templo de Deus.
Mas para que esse templo seja cultuado, seja adorado, é preciso que ele siga algumas regras. Por exemplo, nós saímos dos nossos lares e viemos a essa casa porque nos identificamos com a proposta espírita, com a doutrina espírita, com o Evangelho do Cristo, da forma que é abordado aqui, com entendimento, com atendimento. É isso que nos traz aqui. Não é verdade? Nós viemos aqui por isso. Mas tem gente que não vai em lugar nenhum. Tem gente que não tem nenhuma noção de espiritualidade, não poderia ir, chegar num lugar, chega a passar até mal. Eu me lembro uma vez isso, gente, há muitos anos atrás, eu frequentava o Centro Espírita Miguel Arcanjo, os irmãos aqui conhecem, né? São João del Rei, e chegou lá. 2 vezes eu presenciei isso aí. Por 2 vezes eu presenciei. Uma senhora entrou e sentou-se no fundo, mais ao fundo, e começou a palestra. Foi feita a abertura e começou a palestra, a exposição. Em dado momento, ela se sentiu tão mal ali, tão mal, que ela saiu, e não sei se os irmãos se lembram, a porta lá do Miguel Arcanjo é estreita, né? Abre de 2 partes, e estava meio frio. Nessa época, uma época do ano meio frio, uma porta meio fechada, ela saiu batendo com porta, tudo saindo, sabe? E aquilo me chamou a atenção, falei, poxa, mas por quê? O que tirou essa irmã daqui, né? Ninguém tirou, ela que saiu. E uma outra vez um rapaz também, hoje já até falecido, conhecido meu, ele não conseguiu ficar dentro de um templo de oração, onde a espiritualidade trabalha e age para o nosso bem. Então, a nossa razão de estarmos aqui é essa, a afinidade que nos atrai para esse lugar. Mas nós poderíamos estar em casa, né? Nós poderíamos, todos nós. Aliás, se a internet, a gente vinha até conversando no caminho, eu e a esposa, se a internet presta um grande serviço à doutrina espírita, por um lado, por outro, presta um desserviço. Porque as pessoas estão trocando as reuniões presenciais, esse calor humano, essa espiritualidade aqui, pelas reuniões online. É muito triste isso aí, porque quando a gente se afasta um do outro, a gente perde essas energias, o contato. Nós precisamos da presença dos irmãos e das irmãs para a gente caminhar junto, para a gente evoluir. E no nosso caso, no nosso lar, a distância fica muito grande, gente. Continuando. No ano de 1945, numa caverna, no Mar Morto, lá no Egito, 2 irmãos procuravam alguma coisa nas cavernas e acharam alguns vasilhames. E dentro desses vasilhames haviam uns papiros, os papéis antiguíssimos. E esses papéis, um deles é atribuído ao profeta Tomé. E lá está escrito, Evangelho atribuído, não é reconhecido, é considerado apócrifo pela Igreja Católica. Essa é a descoberta da biblioteca de Nag Hammadi, lá no Mar Morto, no Egito, próximo ao Mar Morto. Então, no capítulo 77, letra A, está escrito essas palavras assim: eu sou a luz que está acima deles todos. Eu sou o todo saiu de mim, e o todo se unirá a mim. Rachai uma madeira, e eu estarei lá. Levantai uma pedra, e lá me encontrarás. Olha lá. A verdade é que Deus está em cada um de nós. Em todos nós. A gente, às vezes, por ignorância, e a gente fala por ignorância mesmo, porque no transcorrer da nossa vida, nós estamos sempre procurando alguém que possa nos mostrar o melhor caminho, o caminho para encontrar Deus. Então nós vamos nos templos, muitas vezes, buscando pessoas que não generalizando, mas às vezes estão mais perdidos que nós que chegamos aos templos de oração, querendo que essas pessoas possam nos indicar o melhor caminho que nós devemos seguir para encontrar o Pai.
Mas o Pai não está aqui, não está ali, não está acolá. Ele está dentro de nós, gente. Nós somos templos vivos de Deus. Somos nós. Mas para que isso seja uma realidade, que a gente seja esse templo vivo, é preciso, né, ser construído como um templo, né, material, físico, como uma igreja, uma casa espírita. Ela é construída a pouco. Esse templo de Deus que somos nós também precisa ser construído. Nós não nascemos prontos, nenhum de nós. Nós somos criados na simplicidade, na ignorância, pelo esforço próprio de cada um e com a ajuda de Deus, porque a providência divina, por mais que a gente retorne no tempo e no espaço, e os séculos, os milênios, os milhares de anos, os milhões de anos, a providência divina nunca nos abandonou. Nunca. Sempre tivemos alguém ao nosso lado, nos orientando, nos mostrando o caminho mais certo, o melhor caminho para nós. Mas nós, como filhos rebeldes, né, a gente se lembra lá do filho pródigo, né, que recebemos os bens, as nossas riquezas e saímos pelo mundo. Nós esquecemos do Pai. A realidade é essa. Nós esquecemos, até que um dia haja esse despertar em nós. E nós vamos então perceber que é preciso voltar às nossas origens. É preciso voltar à casa do Pai. E para isso o trabalho é um trabalho a ser construído, é um templo a ser construído, né? A gente às vezes está na rua, né, num clube, num lugar onde tem muita gente, a gente observa as pessoas. A gente olha as pessoas. E observa. Não com o intuito de julgar, de jeito nenhum. Mas, assim, as nossas ocupações, aquilo que nós realmente valorizamos. Aquilo que é próprio do ser humano. Né? Quais são as suas escolhas? O que você pensa da vida? O que tu buscas nessa vida? Quando você está numa praia cheia, ou num campo de futebol, ou num clube, ou no carnaval, isso é do mundo. Você para olhar, o que as pessoas estão ocupadas ou preocupadas com o quê? A última coisa que as pessoas se preocupam, gente, e é muito triste isso, mas é a realidade, é com Deus. Nós nos preocupamos com tudo nesse mundo, menos com Deus. A única hora que nós vamos nos preocupar com Deus é quando chega a dor e o sofrimento. Aí sim, nós vamos atrás do Pai, né? Através da casa espírita, do pastor ou do padre, nós vamos lá pedir socorro, porque as portas do mundo foram fechadas para nós. Já não há mais esperança. Às vezes a dor é muito grande, o sofrimento é maior ainda. Então aí nessa hora nós nos lembramos de Deus. Mas observem as pessoas. Tire um momento, olhem as pessoas, onde quer que vocês estejam. Quando nós estamos aqui, somos o quê? 30, 40, 50 pessoas, né? Graças a Deus mesmo, a gente fala isso de coração, né? No carnaval é capaz de não ter nem como passar na rua ali. Eu nunca vi em carnaval, mas é verdade isso? Né? A gente não está criticando, julgando ninguém, falando que está errado, mas é porque nós valorizamos mais as coisas terrenas, as coisas do mundo, que as coisas da alma. Né? Nós só vamos pensar em Deus, no Pai, quando as coisas chegam, a dor chega, o sofrimento chega. Né? Aí a gente quer pedir a Deus. A gente começa a rezar e pede, ô Senhor, me ajuda. Os senhores, que geralmente reclamando, né? O Senhor esqueceu de mim. Mas Deus não ouve as nossas palavras. Não ouve. Sabe? Por quê? Porque Deus não é humano, não é uma pessoa.
Os irmãos estão ouvindo o que eu falo aqui. Porque nós somos seres humanos encarnados, os desencarnados também. Eles não precisam do ouvido, né, para escutar. Eles percebem o pensamento, na forma pensamento. Mas os irmãos, por quê? Porque nós somos encarnados, seres humanos. E temos o órgão, né, o ouvido necessário para ouvir as pessoas. É isso. Mas Deus não ouve as nossas palavras. Deus percebe os nossos sentimentos. Não adianta a gente jogar. Antigamente tinha muito disso, quando a pessoa errava muito, sabe, gente? Eu não sei se vocês, os mais jovens, devem não saber disso, mas aqueles que já fizeram 70, igual a mim, já devem saber disso. Jogava milho no chão, para pagar as penitências. Bago, feijão, às vezes era castigo dos pais por coisas erradas, às vezes não. Às vezes, quando o sofrimento, o erro era muito grande, a gente fazia isso, os pais obrigavam a fazer aquilo ali. Né? É orar ajoelhado no bago de milho. Mas Deus não ouve palavras, sentimentos, pensamentos. Aí sim, Ele vai perceber as nossas necessidades. Se nós tivermos a humildade e saber pedir ao Pai aquilo que nós precisamos, não é aquilo que nós queremos. Porque se for o que nós queremos, a gente vai pedir uma vida bacana, né? Afinal de contas, ninguém é de ferro. A gente vai pedir assim um bom trabalho, né? Morar numa casa boa, ter uma boa conta no banco, família toda formada, com estudo, assim, lá para cima mesmo, muito bem, tudo correndo às mil maravilhas, mas nem sempre o que a gente precisa é disso. Muitas vezes a dor, o sofrimento vem para nós como um processo reeducativo em nossa caminhada, né? Então, o pedir a Deus é daquilo que nós necessitamos. Mas, Mauro, você está falando, né? E se eu me desculpe, eu acho que eu não falei, o título dessa palestra é o verdadeiro templo de Deus. Né? Como é que nós vamos um dia, você está falando aí, que nós vamos ser templo vivo de Deus? Nós que somos tão atrasados. E é verdade, é verdade. Nós estamos dando os primeiros passos, né, na doutrina do infinito, na busca da espiritualização, da evolução interior, para que a gente chegue um dia numa condição boa frente ao Pai. Como é que nós vamos fazer isso? É o trabalho do lapidário, vagarosamente, passo a passo. A mitologia grega, ela tem seus deuses, seus mitos. Por exemplo, o primeiro deles é Zeus. Zeus é o Senhor onipotente. Ele é o chefe dos deuses, é o maior. E abaixo de Zeus, nós encontramos Cronos. Cronos é o Deus que representa o tempo. Por isso vem a palavra cronologia. Tudo que tem referência à cronologia remete a Cronos, o Deus do tempo. Então, primeiro Zeus, que é o maior, e logo abaixo dele Cronos. E os nossos irmãos têm uma forma diferente de ver a passagem do tempo. Para nós, o tempo é contado através dos minutos, das horas, dos dias, dos meses, anos, das décadas e por aí adiante. Segundo a mitologia grega, Cronos, lá o tempo é contado pelo processo evolutivo de cada ser humano, de cada pessoa. Então, quando uma pessoa, você encontra com essa pessoa e daqui 10 anos, 20 anos, você encontra essa pessoa num outro patamar de evolução, você fala, o tempo para ela passou. E é verdade. É o homem novo. Né? Um homem novo. Então você olha, a pessoa está diferente. A pessoa está mais amorosa, mais carinhosa, mais pacífica.
uma pessoa mais espiritualizada, e eles, segundo a mitologia, o tempo passou para eles. Mas quando você encontra uma pessoa e daqui 10 ou 20 anos, ela traz os mesmos defeitos que tinha há 10, 20 anos atrás, para ela não é considerado que o tempo tenha passado. Gente, quando eu li isso, eu observei isso, é uma verdade inconteste. É uma verdade, mas assim, uma coisa que não deixa a menor dúvida na gente. E é muito fácil a gente perceber isso aí. Quando a gente encontra uma pessoa, a gente viaja, por exemplo, de jovem, tem um amigo, alguém, uma pessoa, vou colocar aqui, tinha um problema assim, um vício de bebida, por exemplo. E a gente viaja, fica 10, 20 anos fora, e vem, volta e encontra aquela pessoa com a mesma deficiência, com a mesma necessidade. O que é que nós pensamos? Fulano continua do mesmo jeito. O tempo não passou. E é uma verdade isso aí. O tempo ele só passa quando nós usamos esse tempo para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Senão, nós vamos adquirir apenas marcas no nosso rosto. Marcas que o tempo deixa. E nós precisamos aproveitar esse tempo, que é o tempo de Deus, para que a gente possa trabalhar em nós próprios, para ir pouco a pouco moldando a nossa alma, o nosso espírito encarnado, para que um dia a gente seja verdadeiramente o templo de Deus. Como fazer isso, irmão? Quem que você conhece que é um templo de Deus? Quem que você poderia falar aí para que a gente, fora Jesus, que é o maior dos templos, né? Mas quem que a gente poderia falar que seria um exemplo para nós a ser seguido? Né? Então a gente conhece alguns e fala de pessoas que verdadeiramente abriram mão das suas vidas pessoais, particulares, para servir o seu irmão, que são os templos de Deus, que Deus confia. Nós falamos de Madre Teresa de Calcutá, uma pessoa que dedicou a sua vida a servir. Seguiu a fala do Mestre Jesus: eu não vim para ser servido, mas para servir, sem esperar nada em troca. Gente, será que nós temos consciência do que é viver uma vida de 60, 30, 90, às vezes 100 anos, sem querer nada para si? Nós temos ideia de que seja isso? Viver em função do semelhante. Quem quer? Em função do próximo, do próprio parente, não precisa ser conhecido. Ninguém. É apenas um irmão meu em Cristo. É o filho do meu Pai. Por isso eu o amo e dedico a minha vida a ele. Madre Teresa de Calcutá tem uma passagem muito interessante de um morador de rua, mendigo, muito pobre, miserável, machucado, né? Com a ferida, uma pereba na perna, uma coisa, sabe? Já tinha bicho. E ela limpando aquilo amorosamente, limpando aquilo, e passou um jovem, uma condição boa de vida, olhou aquela cena, não falou com desdém, nem com nenhum julgamento, falou assim, ele disse essas palavras: olha, eu não faria isso por dinheiro nenhum do mundo. Não faria. Ele conhecia a si mesmo? Não faria. E ela olhou com os olhos cheios de amor para ele e disse: eu também não, meu filho. Eu também não. Sabe? É apenas um templo vivo de Deus que se dedica a cuidar dos seus irmãos. A gente vê Francisco Cândido Xavier, que podia ser um homem rico, milionário. O Chico poderia ser milionário. Deu 50 milhões de discos, de livros. Já pensou, R$1 por livro é 50 milhões, gente. Estava bem de vida, né? Milionário. Morreu, viveu com o que ganhou e morreu como viveu. Da forma mais simples possível, se dedicando aos seus irmãos, a nós, a deixar um caminho limpo para nós, bem traçado, com a convicção, a certeza de que se a gente passar por esse caminho, seguir esse caminho, lá na frente,
A alegria, a felicidade nos espera. Irmã Dulce, na Bahia, porque os verdadeiros templos de Deus não têm religião, gente. São templos do Deus vivo. Irmã Dulce, na Bahia, que trabalho excepcional da nossa irmã em favor do necessitado. Encontrando na pessoa de Valdo Pereira Franco, imagina bem, 685 filhos registrados no seu nome. Uma obra que, assim, o nosso irmão Cláudio Luciano esteve lá em Salvador, ele conhece o trabalho lá. Eu não tive a oportunidade de ir, e esse ano foi por pouco, né, bem, que nós não fomos lá. Por muito pouco, para conhecer o trabalho, para a gente ver, meu Deus. A gente saber que tem pessoas que são esses templos vivos de Deus. 685 filhos, 200 netos. Em nome dele, Nilson, seu companheiro, que administra a Casa do Caminho, enquanto Divaldo sair para o mundo arrecadando os fundos. Templos vivos de Deus. Somos nós que estamos sendo convidados, mas nós não temos capacidade para isso, Mauro. Não. Façamos o que estiver ao nosso alcance. O que nós conseguimos fazer em favor dos nossos irmãos, seremos a nós mesmos que estaremos fazendo. Porque nós criamos grilhões para nós, a nós próprios, algemas que nos prendem na terra, que a gente fica aqui como que baratas tontas, perdidas, sem saber que caminho seguir, para onde ir. A verdade é essa, a imensa maioria das pessoas é isso, gente. E vem à nossa mente uma história de um escravo, no tempo da escravidão no Brasil, tinha um escravo muito forte, e aquele escravo, ele era requisitado, porque ele era muito forte, uma pessoa, sabe, tinha uma força muito grande, e um dia o dono daquele escravo decidiu vender aquele escravo. Vou vender esse escravo, vou fazer um leilão daquele escravo. E assim, no dia aprazado, vieram os fazendeiros, algodoeiros, cafeicultores de todas as regiões para comprar aquele escravo. E foi iniciado o leilão. Foi iniciado o leilão. Então alguém disse 10 mil réis. Outro disse 20 mil. Mas era um escravo muito valioso. Disse 30 mil réis. Outro disse 40, 50. Lá no fundo, o senhor se levantou e disse 100 mil réis. Ninguém tinha dinheiro para pagar 100 mil réis por um escravo. Ninguém tinha. 100 mil réis, dou-lhe uma. Alguém dá mais? Não, dou-lhe duas. Alguém dá mais? Dou-lhe três. Vendido para o senhor. Um triste episódio da nossa história de brasileiros, mas é a realidade não só do Brasil, mas de grande parte do mundo. Então, aquele homem, com os pés e as mãos atadas a ferros, entrou na carruagem daquele homem e saiu com ele. Depois de um certo tempo, dentro da carruagem, parando no alto do monte, aquele homem mandou o cocheiro parar. Desceu e disse para o escravo, desça. Desceu, de cabeça baixa. Disse, abriu seus grilhões, tirou dos pés e falou, você está livre. Você está livre. E aquele homem não acreditou, mas o senhor me comprou. Sim. Eu te comprei, mas eu estou te concedendo a liberdade. Faça da sua vida o que você quiser. O escravo, senhor, sem acreditar, porque não dava para acreditar. Sinceramente, não dava. Mas o senhor me comprou, devo servir o senhor? Não, você está livre. E aquele escravo, então, começou a andar de costas, sem acreditar no que acontecia. Sim, em dado momento, ele virou-se e saiu em desbalada carreira. E correu horas e dias. Em determinado ponto da sua corrida, ele parou. Um momento ele parou
E, depois de muito tempo, pensou naquele homem que o havia libertado. E decidiu voltar. Porque ele não entendera por que aquele homem o comprara tão caro, pagara tão caro por ele e lhe dera liberdade. Ele não conseguia entender aquilo e ele voltou pelo mesmo trajeto, dias e dias, e lá chegando estava o homem no mesmo lugar com a carruagem parada. E ele disse: Senhor, eu voltei. Eu voltei porque ninguém nunca na minha vida fez por mim o que o Senhor fez. E eu voltei para lhe agradecer. E digo mais, eu estou disposto a lhe servir pelo resto dos meus dias. E o homem que havia pagado uma fortuna pelo escravo disse: você não me deve nada. Você hoje é um homem livre. Leve a sua vida. Mas eu tenho uma dívida para com o Senhor. Eu falei: não, comigo não. Você não me deve nada. Você é um homem livre. E o escravo então disse: se eu sou um homem livre, dentro da liberdade que o Senhor me concedeu, eu escolho servi-lo. Me permita servi-lo. Aí o homem disse: não há como recusar. Assim, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo, nós somos aquele escravo que fomos dominados durante muitos anos, muitos séculos, milênios, pelos poderosos, por aqueles que tinham o conhecimento, né? Não da doutrina cristã, mas da palavra, da fala. Muitas vezes fomos escravizados, até que um dia apareceu aqui na terra, surgiu aqui na terra, encarnou na terra um homem que pagou um preço caríssimo pela nossa liberdade. Tão caro que foi a sua própria vida, o Cristo. E nos concedeu a liberdade. Nós acompanhamos ele até certo ponto, em dado momento ele falou: vai, a vida é sua. E nós, ingratos que fomos, fizemos igual aquele escravo. Nós fomos pelo mundo, só que em dado momento nós chegamos lá na frente e nos sentimos perdidos. Alguma coisa faltava em nossa vida e nós decidimos voltar sobre os nossos passos. Por isso estamos todos nós aqui hoje. Essa é a realidade. Nós somos aqueles que foram libertos pela palavra do Cristo, pelo amor dele para todos nós. Mas nós valorizamos muito pouco isso. Então é preciso que nós voltemos nos nossos passos, nas nossas caminhadas, e chegando até ele, que a gente se ofereça de joelhos em espírito. E ele vai repetir a mesma palavra como repetiu com todos nós: vocês são livres, não me devem nada. E nós, dentro da nossa pequenez espiritual, nós vamos dizer para ele a mesma coisa: Senhor, eu sei, o Senhor me libertou. Mas, como o filho pródigo que nós falamos no início da nossa fala, nós voltamos e decidimos servi-lo. Agora, não mais como escravos, mas como fiéis servidores. Quando nós chegamos aqui, me foi entregue uma mensagem. Quer que a gente seja um templo de Deus, na condição atual que a gente vive no mundo de hoje. Não é preciso muita coisa, porque nós não temos a capacidade, a força espiritual, a envergadura de espíritos como Madre Teresa, Chico, Divaldo, Irmã Dulce. E a gente abre um parênteses para falar da nossa irmã, a de partiu hoje, nossa irmã Isabel, um templo vivo de Deus, gente. Uma grande trabalho a Deus, 100 anos dedicados à divulgação da Boa Nova e do Evangelho, não só pela palavra, mas acima de tudo pela vivência. É isso que Deus espera de nós, é isso que Jesus espera de nós. Então, quando a gente fala: mas como é que eu vou ser um templo de Deus, vou me candidatar a ser um templo de Deus? Eu chegando aqui me ofereceram uma mensagem, acho que os irmãos têm essa mensagem aí, que diz, de Emmanuel, que diz: beneficência. Todo pão que repartes é valor que acumulas.
Agasalho que dês, faz apoio a ti mesmo. Coragem que transmitas, é uma luz que te segue, ofensa que perdoas, é paz que te acompanha. Não espere dos outros compensações quaisquer. De todo o bem que faças, a resposta é de Deus. Que Jesus nos abençoe, nos envolva na sua paz, no seu amor, que a gente possa ir para o nosso lar. Pensando nessas palavras, né? A gente não vem aqui trazer um ensinamento novo. Com certeza os irmãos já ouviram isso, mas a gente às vezes enfoca de uma forma diferente. Se nós um dia ansiamos ser um templo vivo de Deus, a hora é essa. É a hora de começar. Né? E você, meu irmão, minha irmã, quando está ali naquele momento, né, da dificuldade que alguém nos procura para um desabafo, para pedir uma orientação, e que você abre o seu coração, às vezes só para ouvir, você é um templo de Deus. Uma migalha, né, que para nós é uma migalha, mas que você às vezes concede a um irmão que passa pela privação, você é um templo de Deus. Né? Uma roupa que te sobra no guarda-roupa, que você vê o desnudo, né, sofrendo do frio, das intempéries, e você tira aquela roupa e oferece a ele um calçado, você é um templo de Deus. Não é preciso muito, é apenas um pouquinho de amor e bastante boa vontade em nossos corações. Agradeço do fundo do meu coração a vocês, meus irmãos. Né? Aqui é uma alegria muito grande a gente vir aqui, né? Aqui é diferente. Falar para você. Isso é uma casa de Deus mesmo. A gente chega aqui, a gente fica feliz, cara. É uma irmandade, uma fraternidade que é a mesma coisa quando eu chego na casa que a gente frequenta lá, trabalha, né? A Fraternidade Espírita Trabalhadores da Última Hora. A gente se sente bem chegando. E aqui também, outras casas também, mas parece que aqui nós temos um a mais. Então eu quero agradecer do fundo do meu coração, pedindo a Deus que abençoe a todos vocês, trabalhadores, frequentadores, que vocês possam, ao sair daqui, levar para casa tudo isso que nós vivenciamos e recebemos na noite de hoje. Que assim seja.